Olá, boa tarde, eu sou Gabriela Braga, estamos de volta para o terceiro episódio da série Educação Financeira da nossa Cooperforte, oferecida e promovida pela nossa cooperativa. Estamos aqui mais uma vez com o nosso professor César Bergo, que é economista, sociólogo e professor de mercado financeiro da UNB, sócio-diretor da Open Invest e conselheiro do Corecon, que está aqui mais uma vez para nos dar dicas para que a gente alcance nossas metas financeiras. Nesse terceiro episódio, professor, a gente vai tratar de consumo planejado e consciente, uso consciente do crédito e como negociar as dívidas. É um prazer, Belo, estar com vocês aqui, trabalhando nessa parceria. E quando a gente fala em consumo, a gente pensa logo suspender as despesas. Não é isso, né? É saber gastar, né? Não é restringir para criar um mercado de sovinas, mas é, de alguma forma, usar a razão, a racionalidade. Portanto, o consumo é fundamental para que você possa planejar e fazer um bom orçamento. E o que a gente vê na prática é que as pessoas, de fato, elas acabam agindo por impulso. E aí vão consumindo, né? E não medem as consequências. Então, é importante, sim, a gente discutir o consumo, e sobretudo o consumo consciente também, que quando a gente fala no consumo consciente, não é só questão de gastar bem, né? Com responsabilidade. Gastar direito, né? Responsabilidade cidadã, né? A questão de reciclagem, essas coisas, produção de lixo, né? Então é importante, sim, esse tema, sobretudo agora. Nós estamos no mês de receber o 13º, estamos no Festas mês de Natal, fim de ano. muitos gastos. É um tema bem apropriado para essa época. Então, acho que espero que todos aproveitem e estou à disposição. Maravilha. Então, vamos tentar entender um pouquinho as vantagens e as dificuldades de planejar o consumo. A questão principal é relacionada até à questão de comportamental mesmo, né? As pessoas, geralmente, nunca acham que vão ficar endividadas. Então, a psicologia financeira avançou muito nisso, tanto no que toca ao consumo, como também aos investimentos, a gente já comentou aqui. Então, é importante se conhecer, né? Conhecer os seus hábitos, né? Os seus objetivos, porque, de fato, é a primeira questão com a dificuldade de planejamento. As pessoas acham que nunca precisam planejar e que não vão gastar mais do que ganham, mas não é verdade. Outro fator também, aqui no Brasil, é a questão da cultura inflacionária. Então, eu vou fazer agora porque o preço vai subir, eu vou ter que gastar, amanhã eu não vou conseguir comprar. Não é verdade, né? Já há alguns anos, né, o país conseguiu uma certa estabilidade econômica, existem as variações, mas é só ficar atento e não deixar essa cultura inflacionária, né, acabar influenciando suas decisões, né? A gente também tem a questão das compras de ocasião. Né? E aí entra outro fator, que é a sazonalidade, né? Então, você tem as compras de ocasião, por exemplo, agora, né, prevalecem os produtos importados. Então, tem ano que o dólar, ou a moeda estrangeira, ela está muito elevada. Está proibitiva. Então, não vale a pena, está né? proibitiva. Então, a opção é os produtos nacionais. Mas tem época que o dólar realmente aparece barato, né? E existem as promoções. Então, assim, de qualquer forma, é importante pesquisar, né? Hoje em dia, com a facilidade que você tem de internet, né? De grupos, né? Que você tem, os grupos sociais, você pode realmente usar, inclusive, isso a seu favor, né? Claro. E não tenha dúvida que é difícil planejar, mas não é impossível e é muito útil. Então, é questão de hábito também. Isso a gente muda. Não é uma coisa assim de DNA, não vou fazer, eu não consigo. Não, você consegue. É uma questão de você se educar e ter educação financeira para tanto. Maravilha. Eu acho que uma boa dica que a gente pode dar para o nosso associado é assim, nessa época especificamente do final do ano, né? Vale a pena fazer uma listinha antes de sair de casa, né? Colocar no papel o que você vai comprar, aonde você vai comprar, para descobrir quais são os lugares onde você tem talvez um valor mais favorável para fazer aquela aquisição, para você não entrar simplesmente num shopping e numa sentada só comprar tudo porque está mais fácil, porque é mais rápido, e muitas vezes você vai ter um prejuízo financeiro naquela compra, né? Então, pesquisar preços, saber negociar, né? O ideal seria que a gente saísse de casa com essa listinha pronta,
para saber o que a gente vai comprar, quantidade, local e preço. Como é que a gente devia se comportar nesse período de festas, vamos Bela, dizer? muitas pessoas usam a shopping terapia, né? Às vezes tem um problema em casa, tem não sei o quê, eu vou para o shopping. E leva o cartão de crédito junto, né? Então, compra aquilo, depois se arrepende. Fala, para que eu fui com um shopping com um cartão de crédito? Aí depois você vai ver em casa o problema. Então, nesse aspecto, não tenha dúvida que a lista está dentro do planejamento. Uhum. Então, você fazer uma lista, por exemplo, final de ano, você tem que dar presente, amigo oculto, essas coisas, né? Então, aproveitar, né? Eu vejo muito, assim, o artesanato como opção, né? Não necessariamente o shopping. E se você tem essa tendência compulsiva, impulsiva, né? Afaste do shopping. Vai apenas quando necessário, né? Passear no shopping, às vezes, é um grande erro, sobretudo para quem está endividado, né? Porque é o famoso canto da sereia. As lojas ficam assim, entra aqui, compra aqui. E lógico, o vendedor está preparado para te receber. Você é o cara mais lindo do mundo, é a pessoa mais maravilhosa. Ele já tem aquele discurso assim, você sai lá em cima, cheio de produto depois que você não queria. E cheio de prestação. Essa é pior, né? Então, olhar o preço do produto em vez de prestação, né? Sim. É uma coisa importante, porque às vezes, cabe no orçamento, cabe no orçamento. Depois você chega em casa e soma, lá foi o orçamento, né? Isso. Então, é triste, muitas vezes, que a pessoa não tem essa disciplina, né? Não tenha dúvida, né? Que os shoppings facilitam muito a questão de segurança, o acesso, né? Mas tudo isso tem um preço, isso está embutido no produto. Então, às vezes, comprar fora do shopping é mais vantajoso. Não estou dizendo que vai ser sempre mais vantajoso, mas é importante o quê? Pesquisar, conversar com a família, né? E optar por produtos que estejam na época, né? Como você mencionou. Sim. Existem produtos fora da época, né? As pessoas querem produtos de marca, vai pagar por isso, né? Então, não tenha dúvida que é importante essa consciência, né? De que cada real ganho foi com muito suor. Para gastar é muito fácil. É verdade. Quais são as recomendações que você daria para os nossos associados agora nessa época de fim de ano? Assim, além dessa dica que você deu, que eu acho que é muito interessante, da gente sair um pouco do shopping, olhar em volta, estimular o mercado local, né? Como é que a gente pode ajudar quem está produzindo localmente, ali causando menos impacto, inclusive ambiental, né? Com menores distâncias percorridas, menor uso de combustível fóssil, né? Isso tudo eu acho que podem ser dicas interessantes para a gente olhar de uma outra maneira para esse mercado que acontece perto das cidades, perto dos municípios, né? E tentar, inclusive, fazer uma compra mais condizente, vamos dizer, com o lugar onde a gente mora. A gente está morando aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós estamos aqui em Brasília. Se a gente tem empresas locais que estão produzindo coisas interessantes para o nosso consumo e que tem naturalmente um preço menor, porque não tem todo esse pedaço de estrada para atravessar, o caminhão que vai gastar diesel, né? Enfim, não seria mais interessante também a gente ter esse olhar novo para esse mercado? Não tenha dúvida, né? É a questão do, não só consciente, mas a compra cidadã, vamos dizer assim, né? Mas do ponto de vista de consumo, é lógico que muitas pessoas não veem ligação entre uma compra cidadã e uma compra responsável. Tal. Isso aí... Não. O importante é que tenha as gerações futuras, né? Então, hoje, qualquer coisa que você vai fazer tem impacto. Nós estamos vendo a questão do clima aí, né? Que é uma coisa latente, né? Mas não tenha dúvida que consumo também, porque produz muito lixo, né? Então, você tem que ter uma consciência disso aí, não tenha dúvida, para gerações futuras e para a própria geração sua. O futuro já é agora, né? Exato, Nessa questão climática, especialmente, né? Vamos deixar para amanhã, não. Amanhã é agora. Mas tem um aspecto aí com relação ao orçamento, né? Que hoje em dia, com a internet, está muito fácil entrar. Não vamos botar culpa num shopping só, não, né? Você tem a internet que acaba levando você comprar as coisas. Na China, né? Exato, mas... fora do Brasil, e muitas inclusive. vezes, né, são situações que a garantia do produto, né, também é duvidosa. Né, a qualidade também. Então, tem que tomar cuidado, sim. Lembre-se que, às vezes, você está comprando um produto para o seu filho, para a sua família, mesmo que não fosse para o seu filho, você vai dar de presente, vai dar uma coisa que vai criar algum problema de saúde. E existe isso. A gente sabe disso. Porque o marketing é muito poderoso. Então, a primeira coisa que eu recomendo é você ter uma relação correta, verdadeira com o vendedor, né?
Porque ele vai vir com todo o preparo de marketing para te vender. Então você tem que primeiro mostrar uma grande diferença. Não pode chegar muito empolgado, não. A empolgação facilitar muito a vida dele, não pode. Não pode, né? Então você tem que ir com aquela listinha, mas assim, vou pechinchar, né? Vou pagar à vista e ter um desconto. Né? São dicas que realmente vão favorecer ao consumidor. Né? E não tenha dúvida, existe o Código de Defesa do Consumidor, e eu vou destacar 3 itens dele importantes para o consumidor. Primeiro, é que você, comprando pela internet, você tem 7 dias para mostrar que você não quer. Então, você recebeu um produto, está arranhado, está não sei o quê, devolve sem medo de ser feliz. Maravilha. Né? Segundo, a questão, se você recebeu um produto que você não pediu, né? Diferente do que você comprou. É culpa do vendedor, Sim. Não é sua culpa. Então, você não tem obrigação de ficar com ela. E a questão que a gente, muito famoso, e é proibido veementemente, não é só o Código de Defesa do Consumidor, que é a tal venda casada. Né? Então, às vezes, você recebe um produto, aí te obrigam a adquirir outro produto. Isso é terminantemente proibido. Então, você não tem obrigação nenhuma de adquirir o outro produto, em decorrência da compra de um produto. Sim. Isso a gente brinca no mercado, porque o certo seria cross-selling. Você faz um cross-selling, você vende um produto, aí tem um produto parecido. Por exemplo, comprei uma passagem aérea. Sim. É natural pedir um seguro de viagem, correto? Claro. Mas existe um cross-gueling, então, né, que vai para a goela abaixo, que é o caso. O cara comprar uma passagem, aí o cara, então faz um seguro de residência. Não, peraí, eu estou comprando uma passagem, o que é que eu tenho que comprar? Então, isso Entendi. Eu estou dando um exemplo, só para ilustrar o que acontece no mercado, e você Sim. tem direitos que são garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Tanto que ele chama Código de Defesa do Consumidor, não é do fornecedor. Então, é importante que as pessoas tenham uma lista, tem muito mais itens, mas não tenha dúvida que hoje avançou bastante. Né? No passado, por exemplo, os bancos, que é o tema que nós estamos discutindo aqui, eles achavam que não precisavam seguir o Código de Defesa do Consumidor. Teve que ir para o STF, e o STF falou assim, sim, a relação entre cliente de banco e banco é consumo, não é parceria. Sim. Né? Então, isso é importante que a gente coloque, porque as pessoas têm direito e não sabem que têm. E aí a grande dica que eu dou para todos associados, né, é que eles tenham assim, a paciência de dar uma lida no código. Você chega num supermercado, né, então está lá uma plaquinha, produto a R$10. Aí você vai passando no caixa, está 20. Ele tem que te dar em dobro a diferença. Ou, tá fazer pelo preço que está mostrado. Aí ele tem que te pagar o dobro. Se você quiser o dobro, você vai receber o dobro da diferença. Olha isso está no código. Né? As pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber. E é mais comum que parece. Ontem mesmo eu estive no supermercado, vi um produto lá, eles falaram, comprando 3 produtos é 19. Eu sabia que o produto sozinho é 20. Eu tive, assim, a educação de ir lá no gerente, falar, vocês estão com o preço errado lá. Eu poderia me valer disso. Eu não me vali, só avisei ele. Falei, vai lá e muda aquilo lá. Porque, obviamente, se eu quiser, eu vou lá e vou ganhar 3 produtos e vou, né, dar prejuízo para vocês. Isso. E ele foi lá e mudou. Então, assim, muitas vezes tem falha, imprudência, negligência de funcionários. Às vezes não é a empresa. A falta de entendimento também, Pronto. Né? Então, eu acho que tudo isso feito, colocado de maneira bem clara, transparente, né? Eu não tenho, assim, é que a gente não quer ter preocupação quando vai sair para o consumo, né? Ainda mais nessa época do ano, né? Todo mundo querendo fazer uma comemoraçãozinha em família, entre amigos, né? Ali uma coisa tão gostosa para todo mundo. Eu acho que é um momento de confraternização, né? Mas as pessoas não podem perder de vista exatamente isso que você falou. A gente tem relações de consumo que permeiam a vida da gente o tempo todo, né? Então, se você sai de casa para comprar um presentinho para uma pessoa, pensar nesses aspectos que você colocou de preço e qualidade, né, de impacto ambiental, enfim, tudo isso. Você é o maior defensor do seu orçamento. Então, você é um consumidor profissional, né? Então, você é um consumidor profissional. Então, o que eu tenho que fazer? É isso que você tem que fazer. Porque se você entrar no oba-oba, né, infelizmente, até a gente vai comentar isso mais adiante no programa, vai endividar, né? Aí você vai estar endividado, ninguém de loja vai te procurar para te ajudar. Entendeu? Então, você vai ter que sair desse endividamento sozinho. Então, eu acho que é importante que antes que você entre nessa situação, né, o que nós estamos falando aqui, isso é antes. Sim. Né? Então, você realmente toma essas decisões racionais e que realmente vai defender o seu patrimônio. Porque o planejamento, a grande função é essa.
não só manter o patrimônio, como aumentar o patrimônio. Claro. Você não ser escravo do dinheiro, né? Às vezes a pessoa é escrava, está pagando juros, né? E aí até eu brinco muito com as pessoas quando vêm falar comigo, eu falo, faz o seguinte, você tem dinheiro para comprar à vista? Eu tenho dinheiro para comprar à vista. Então faz o seguinte, compra à vista. Quanto que é a prestação? Paga para você. Olha só, aí daqui 12 meses, vamos ver quanto que você conseguiu pagar de prestação. Então a pessoa falou, é assim, dá água para o vinho, né? Porque, de fato, são exercícios que a pessoa vai fazendo. Por exemplo, ela comprou, ela ia pagar a prestação, então não paga não, paga à vista e paga a prestação para você. Faz uma poupança obrigatória. Veja, né? para mim, daqui um ano, você vai me dizer o resultado. Então, ele passa a ser uma pessoa mais autônoma, né? Não fica dependente. Sim. E muitas vezes, quando você coloca esse dever de casa para um filho, você educa o filho também, né? É você fazendo educação financeira dentro de casa, né? Dando valor a cada realzinho que coloca. Porque muitas vezes, meu filho não trabalha, tudo bem, mas ele participa do bolo. Claro. Então ele vai ter que aprender a comer. Ele vai viver o bom ou o ruim junto com você, né? Me lembra de uma questão de negociação interessante, que uma mãe chegou em casa e os filhos estavam brigando, né? Por causa de um bolo. E aí, dois brigando por causa de um bolo, e ele assim, não, ele vai pegar o maior, não sei o quê. Eu falei, então faz o seguinte, você parte e ele escolhe. Pronto, foi maravilhoso. Com fita métrica. Acabou o problema, né? A negociação é feita dessa forma, quando os dois ganham. Exatamente. Né? Então, dentro dessa linha que a gente estava colocando, quando você vai para uma loja, é bom que o vendedor ganhe, ele vai ganhar a comissão dele, a empresa vai lucrar, mas não lucrar em cima de você, né? Porque ele vai notar que você não conhece, né? Tá meio perdido ali. Não sabe o que você está falando. Você não fala nem não dá para vender mais barato, nem isso você pede a seu favor. E geralmente existe essa gordura. E a pessoa precisa saber disso. O consumidor tem que saber disso. Existe uma margem para negociar, existe né? A margem, né? Sempre e tem que usar a seu favor. Claro, é isso. É a gente valorizar o dinheiro que a gente sua para ganhar, né? O dinheiro que a gente sua mais ainda para economizar. Né? Eu acho que esse ponto que você traz é muito interessante, de envolver a família nessa discussão. Nessa época de Natal, eu acho, então, perfeito, né? Você trazer os filhos, trazer os netos, os sobrinhos para dentro dessa discussão de economia dentro de casa, para saber exatamente isso. Às vezes a criança pede uma coisa completamente sem parâmetro. Eu quero um presente que custa X mil reais. X mil reais significa tantos salários mínimos, significa a sua viagem de fim de ano, provavelmente com a sua família. Então, assim, dá esse parâmetro para as crianças, para que eles comecem a conhecer, de fato, quanto custa cada coisa. E nós vivemos, o associado sabe disso. Eu costumo brincar que o órgão mais dolorido do corpo humano é o bolso, né? E eu falo isso para o associado que está nos ouvindo e vendo, é que o país é muito desigual. Às vezes você olha para o lado, tem aquele vizinho com um carro importado, né? Mora numa cobertura, e seu filho está vendo aquilo ali, né? E que é igual. Aí você, para manter o status, que você não tem condições, você vai se endividando. Aí quando chega no final, porque eu acho o seguinte, vai chegar todo mundo um dia no seu final, né? Aí você não deixa nada para os filhos, nem uma residência, nem um pecúlio, né? É importante. E quando não deixa a dívida, né? Não, geralmente deixa a dívida, eu já vou deixar esse assunto para quando a gente falar de dívida. Nós estamos falando exatamente da questão do consumo. Isso. Então a pessoa vai querer comprar status. E tem uma outra realidade. Então ele tem que ensinar desde o início, porque o filho vai acabar sendo... Quantos casos nós temos hoje na sociedade de grandes corporações que o patriarca morre e os filhos perdem em pouco tempo toda a riqueza que o patriarca acumulou, porque ele não aprendeu a fazer gestão dos recursos. É a mesma coisa na nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de aproveitar situações como agora, de uma época natalina, de uma época de festas, para ensinar os nossos filhos, né? Dar valor. Então, o consumo consciente, é como você bem colocou, Bela, não está envolvendo apenas o orçamento. Né? É uma água... nós estamos tendo problema aqui de água em Brasília, mas isso é no mundo inteiro. Claro, né? Então, o consumo consciente, né? É aquela pessoa que adora pagar multa, né? Atrasa as prestações, e essa multa vai para onde? Né? Eu deixo a torneira aberta mesmo, não quero saber. Essa água vai embora, e aí? Exatamente. Né? Eu vou sair, não vou pagar a luz.
é o desperdício. É nisso que nós temos que focar, evitar o desperdício, porque quando a gente vai dividir a nossa vida, tem os gastos necessários. Então, alimentação, né, vestuário, né, habitação, moradia, exatamente. Né? Esse não tem jeito. Mas tem aqueles que a gente diz que são supérfluos, Sim. que é viagens, restaurante, né? É supérfluo, entretenimento. mas não é proibido. Sim. Nem Não é pode proibido, ser, né? Mas tem aqueles que são desperdícios, totalmente evitáveis. Sim. Né? Sim. Então, esses dias eu estava até conversando, até serve de ilustração, sobre a questão de você viajar de férias. Eu vou de avião, vou de carro, vou de ônibus, vou de trem. Trem não vai, porque Brasil não tem trem. Mas, assim, tem que olhar se é a quantidade de pessoas que vai viajar, Sim. a condição das estradas, porque você pode... Os pedágios. Os pedágios pode custar um pneu. O valor da gasolina que você vai gastar, Né? manutenção então, de carro. Somando claro, tudo, né? Claro. As pessoas têm que levar em consideração. Não pode ir no impulso. Ah, vamos de carro que é muito bonito. Né? E aí, realmente, a gente tem todos esses aspectos que impactam diretamente o orçamento, sobretudo no consumo que a gente chama de supérfluo. Sim. Mas mesmo o supérfluo tem que ser planejado. Porque, assim, isso vai refletir lá na frente. Porque o ideal é a gente usar aquela regrinha que a gente falou no último programa. Né? A pessoa pega uma parte para o consumo, para os gastos, mas tem que ter uma reserva de emergência. Ninguém sabe o dia de amanhã. Exatamente. Né? Então, do ponto de vista prático, o consumo consciente ele tem esse aspecto de favorecer não só a questão do equilíbrio, né, financeiro, né, da família, mas também propiciar uma integração melhor. Né? Claro, claro. A gente está chegando aqui na nossa programação, no quarto ponto que a gente anotou para tratar, que a gente entra exatamente no que a gente estava citando há pouco, que é essa questão das dívidas. Né? Final do ano também é uma época onde as pessoas recebem o 13º e muitas vezes precisam quitar dívidas que foram constituídas durante o ano. Né? Então, qual é a melhor maneira da gente negociar essas dívidas? Existe, assim, alguma forma, tem dicas que a gente pode dar para o nosso associado nesse sentido? Olha, tem muitas, né? A verdade é que, primeiro, como é que eu cheguei nas dívidas, né? E existe dívida boa e dívida ruim. A dívida boa é aquela que você faz um investimento e tem um bom retorno, realmente justifica até você pagar, porque você vai ter um patrimônio. Sim. E tem a ruim, que é aquela que você não vai ver nunca mais e você se enrasca aí nos juros, né? E você fica pagando juros sobre juros, né? É o famoso juro composto. Então, realmente, às vezes as pessoas faltam um pouco de conhecimento, né? A gente pergunta na escola, o que é melhor? É um juro composto ou juro simples no período de um ano? Aí todo mundo imediatamente fala juro simples. Errado. No meu período, o juro simples é muito pior do que o juro composto. Olha só. Entendeu? Isso é matemática. Mas as pessoas aprendem a dizer que juro simples é melhor e nem sempre é melhor. Tem que ficar atento. O período. Sim. Então, é um detalhe importante, matemático, não é nem assim. E tem uns aspectos também que você colocou, que como que eu cheguei no endividamento e como que eu saio dele, né? Isso. Então, primeiro, assim, obviamente, se você comprometeu todo o seu salário, sabiamente, né, eu diria, dentro das instruções de crédito, ninguém vai deixar você extrapolar 30% da sua renda em prestação. Sim. Isso aí está lá, é um limite. Se vai comprar um imóvel, se é um financiamento, se é empréstimo é 30%, se é financiamento ainda aceita 60% de comprometimento da renda, que é a longo prazo. Sim. Né? Então, primeiro, existe uma defesa do próprio sistema, porque eles querem receber. Claro, eles não querem que seja inadimplente. Que isso não, isso então, não... eles já colocam esses limites. Mas as pessoas, antigamente, ela ficava indo de banco em banco, pegando empréstimo em vários bancos. E isso não era capturado. Então, o sistema de crédito do Banco Central hoje captura tudo isso aí. Sim. Então, ele tem lá centralizado lá quanto você tem de crédito no sistema. Quanto você tem. Então, não adianta você não estar escondido. Transparente, hoje é transparente. Ninguém está me vendo. Hoje é transparente. Então, a primeira questão é colocar no papel, fazer um mapeamento da dívida. Inclusive, colocando as taxas de juros, as prestações, né, onde você vai poder verificar se tem uma possibilidade de um empréstimo com juro menor, né, e você vai trocar uma dívida com juro maior por juro menor. Isso é fundamental. Isso você já podia fazer. Não precisava nem estar falando aqui. Né, isso é fundamental. Segundo, é uma questão de consciência. Né? Não adianta jogar a sujeira para debaixo do tapete. Ela existe. Então, você tem que ter uma consciência que você está endividado.
Claro. É como o médico, você vai no médico, você está doente. Né? Tem que tratar. O que é importante é fazer a prevenção. E também aqui, nas finanças, não é diferente. A prevenção, o que é? É o planejamento. É aqueles 20% de reserva que você vai fazer. Aquele planejamentozinho que a gente Pronto. fez, que falou agora, da última vez. O cidadão, ele pega, fez essas coisas, está consciente, mas às vezes ele não consegue, né? Por questões até, o salário dele tem os seus limites. Então, conversa com a família. E é fundamental que possa conversar com quem já passou por isso também. São pessoas que já passaram e vai poder dar bons conselhos. Sim. Hoje a gente viu nas estatísticas o microempreendedor individual que mais cresceu foi a oficina mecânica. Olha. Então, o microempreendedor individual que mais cresceu, só para dar um exemplo, foi a oficina mecânica. Olha Como só. também, se duvidar, os docinhos, os bolinhos, né? Sim. A dona de casa. Nessa né? época de fim de ano tem muita festa, fazer Quantos ceia. casos? Fazer... Não, Nossa, e pão de mel. Eu tenho uma menina de 13 anos que viabilizou a família todinha com um tal de pão de mel. Olha. O que ela combinou? Eu vi isso, um testemunho. Ela combinou com o motorista de ônibus que passava na frente da casa dela para parar lá, o pessoal para tomar uma aguinha, não sei o quê. Ela vende pão de mel. Olha, né? que maravilha. E dava uma caixinha de pão de mel para o motorista do ônibus. Né? Então ela viabilizou toda. Mas é questão de criatividade, claro, né? Claro, de buscar então, solução. Essa questão da renda extra, quando às vezes a pessoa não vê. Agora, uma coisa eu queria dizer, e eu vou dizer. A vida é mais importante. Nada justifica você fazer uma besteira. Porque é o seguinte, dinheiro passa, dinheiro a gente arruma, agora a vida não. Então, privilegie primeiro a saúde, a sua vida. Isso. Nada mais importante. O resto a gente vai resolver. Ou seja, existem ferramentas. Agora mesmo, por exemplo, quem se deu mal lá, agora tem o desenrola. Né? Você viu aí que a pessoa chega lá, às vezes entra no desenrola na maneira eletrônica, né? E fala assim, a dívida está R$1.000. A dívida é 10 mil, está R$1.000. Eu ouvi isso ontem conversando. Né? Então a gente vê que, mas era impossível. Olha o que aconteceu. Que dinheiro é escritural. Dinheiro não é vida. O ser humano é mais importante. Então, qualquer que seja a sua dificuldade, é isso que eu digo para você, qualquer que seja, né? Nós falamos de consumo responsável. Às vezes, as pessoas têm as características daquele consumista e o consciente, né? Então, mas não importa não, porque tem gente que tem a mistura dos dois. Né? Não existe um protótipo feito, mas privilegia assim, olha, não há nada maior e mais importante que a sua vida. A sua vida mental também. É importantíssimo você manter o equilíbrio em família. A saúde mental. Né? E você falou bem, né, Bela? É conversar com a família e buscar uma solução que, com certeza, não há coisa maior que isso. Então, o consumo vai provocar, às vezes, o endividamento. Sim. Então, a pessoa sabe, cuidado com o canto da sereia, cuidado com shopping terapia, né? Cuidado com cartão de crédito. Quando estiver nesse estado de nervos, sai com um dinheirinho no bolso. Não sai, deixa o cartãozinho Bela, em casa. Eu queria dar só um testemunho aqui. Diga. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. E eu recebia menos que o salário mínimo. E meus pais não tinham condições de me dar muitas coisas, porque eram 7 filhos, a gente tinha uma vida bem simples. Aí eu pegava e dividia meu salário em 30 e só podia gastar aquele dinheiro daquele dia. E se sobrasse, eu colocava na poupança. Olha. Quando eu fiz 18 anos, comprei meu carro. Então, assim, foi uma coisa que, lógico, meu pai me ensinou também, não vou dizer que ele não me ensinou, mas que a gente pode realmente fazer um exercício. Claro. É um exercício. É aquele negócio dos 20%. Sim. Às vezes esquece que você ganha aqueles 20%, porque se fosse imposto de renda, você estaria pagando e não estaria enchendo. Então você guarda e entra nesse aspecto. Pensa no consumo, dentro dessas linhas que nós mencionamos, e vai chegar na questão do endividamento, você tem solução para eles. E outra coisa, nunca fale que você tem dinheiro. Quando você for negociar com o gerente, você está pendurado, está zerado, né, para buscar a melhor negociação. Porque se você chegar... Porque tem 2 aspectos. Uma coisa é quando você vai fazer uma compra, consumidor. Você é o rei. Né? Então o vendedor fala, esse é o rei, ele está cheio de grana. Agora, quando você vai fazer do endividamento, esse é o pobrão. Você não tem dinheiro nenhum. E o gerente vai te olhar. E ele vem com uns pacotes em cima. Então você já entra todo cheio, né? E se não for para você um bom negócio, é preferível você ter o dinheiro na mão. Sim. Então, cuidado, né? Uma boa negociação, mostrar realmente habilidade nesse sentido, né? Sim. Eu acho que aí vai bem, viu, Bela? Maravilha. Temos algumas perguntas que vieram dos nossos associados.
Eu queria passar para você. A primeira delas é: um consumidor que planeja e é disciplinado é capaz de comprar mais e pagar menos? Sim. Por quê? Primeiro, quando ele falou que é disciplinado, ele vai fazer pesquisa, né? Ele não vai comprar por impulso e ele vai esperar o melhor momento para comprar. E vai ter consciência de que existe a questão da sazonalidade. Tem produtos da época, né? Então você não entra no oba-oba. Você quer aquele produto? Quer, mas espera ele estar num preço. É uma promoção, uma liquidação. Sim. É lógico que eu não vou aqui mencionar. Ah, mas espera aí. Promoção de inverno e está no verão. Eu vou comprar casaco. Mas planeje. Isso. Você vai precisar desse casaco lá no inverno. Agora, compra um casaco que você vai usar. Porque o grande erro é comprar coisas que depois você não usa. Isso. Né? Então, principalmente criança. Ah, vou comprar aqui um sapato 34. Quando chega o menino está calçando 37. 36. Aí você já perdeu o tênis, né? Exatamente. Então, essas coisas são importantes. Agora, o disciplinado, ele já dá um passo à frente. Ele já está à frente daquele que simplesmente vai pelo vento. Pelo vento, impulso, né? Para onde que vai o vento hoje? Ele nem sabe onde está ventando. Então, cuidado. E realmente ele vai fazer compras boas. Assim. Aqui nós não estamos falando para não comprar. Sim. Né? Porque senão a economia não funciona. Para, né? Para. Uma segunda pergunta que nós temos aqui: qual é a maior vantagem financeira advinda da prática de um consumo consciente? Olha, primeiro, como eu falei, a gente pensa na geração futura. Geralmente as pessoas não pensam na geração. Né? Esgota todos os mananciais, tal, não estou nem aí. Então, primeiro é isso. Agora, o consciente também tem a ver com ele mesmo. Questão de lixo. Né? A gente vê aí os aterros sanitários, cada dia não tem mais aterro, né? Então tem que fazer o que se pede, separar, né? Reciclável, orgânico, porque o orgânico vira até adubo. Você usa até em casa. Né? E não vai, né? Então, a compostagem, né? É tão bom, né? Então, assim, o consumo consciente é quando você vai no supermercado, você olha a embalagem, vê se é uma embalagem reciclável, você vai privilegiar aquele produtor que usou o sistema, que isso vai melhorar toda a cadeia. Sim. Não é só o caso. Agora, tem também uma situação em que, às vezes, para um produto sustentável, você vai pagar um pouquinho mais caro. Sim. Mas tem essa responsabilidade. Agora, procura também verificar, porque a tendência importante é porque, assim, na economia, aí já vem o conceito de economia. Quando você tem uma alta escala de produção, o produto sai mais barato. Sim. Então, o produto orgânico geralmente é menor a escala. Então, ele vai sair um pouquinho mais caro. Mas o benefício para a saúde, o benefício para o meio ambiente vai ser tão grande que vale a pena a comunidade toda privilegiar esse produtor, que amanhã ele vai estar vendendo em quantidade e ele vai poder baixar o preço. O que determina normalmente o preço mais caro é por conta da escala. Né? Então, o produto industrial, né, o cara não está vendo nem que está produzindo, né? E está te empurrando. Né? E você nem leu o rótulo. E outra coisa, muito importante dentro desse tema, verifique se não está vencido o produto. Às vezes as pessoas compram o produto vencido. Ah, que promoção! Ainda mais em promoção, exatamente. Então vai olhar a promoção e ver a data de validade. Então é importante também, porque isso aí vai causar um prejuízo na família. Porque o que ele vai economizar na comida, ele vai gastar na saúde. Exatamente, a gente fala isso, né? Que você consumir produtos mais saudáveis, na verdade você economiza na conta da farmácia, no final das contas, né? Bom, como agir para me proteger adequadamente de vendedores mal intencionados? Você citou essa figura, né, do vendedor mal intencionado. A gente tem o vendedor bem treinado e o vendedor mal intencionado. Como é que a gente se protege disso? A questão maior é a seguinte, muita calma, né? Então, assim, não mostre muita empolgação, né? E assim, terreno no céu, na lua não existe. Então, às vezes, você entra na internet esses dias mesmo, tinha um produto que normalmente ele custa lá para R$100, tinha um cidadão vendendo por 20. Não entra nessa. Sim. Porque não existe milagre nesse aspecto. Né? Faça as contas, você já tem ideia de quanto deve custar aquele produto, você já fez uma boa pesquisa. Então, se estiver fora da curva, cuidado. Então, esse está mal intencionado. Quantas vezes você compra um produto, às vezes é uma imitação, né? É um pirata, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Outra coisa boa, o consumidor consciente, ele não pega pirata. Ele compra produtos originais. Porque, a primeiro momento, beleza, tal. Isso pode causar até um dano para o seu equipamento. Sim. E, mais do que isso, um dano para a sociedade. Né? Você vai estar incentivando uma coisa que não é para incentivar. E aí entra nessa questão que você está falando. Às vezes, esse produto, né, ele vai estar mais barato
E aí, com certeza, você abre o olho, né? E é uma bicicleta, tá de graça. Aí você sai e as rodas saem junto, né? Então, cuidado, porque depois não adianta. Porque tem coisas que não, o Código de Defesa do Consumidor, ele protege. Por exemplo, você compra produtos no sistema financeiro que existem, mas tem produtos que a CVM não chancela. Mas está aqui, é barato, eu vou investir nisso. Cuidado, gente, porque é o seguinte, quando tem uma CVM, quando você tem um Inmetro, quando você tem tudo, é porque é uma garantia que você tem daquele produto ali, que alguém já fiscalizou. Então é outro aspecto também que você tem que olhar, né? Ou seja, não estou querendo acabar com os ambulantes, né? Eles continuem, mas você tem que olhar o seu lado. E quando estiver muito barato, desconfie, porque realmente você está arriscado a estar com um vendedor desse tipo. E tem um vendedor mal intencionado também nas concessionárias, nas lojas, então você tem que estar atento. Às vezes o cara te vende um carro cheio de opcional, quando você vai pegar o carro não tem nada daquilo. O Código de Defesa do Consumidor diz, o que está anunciado é o que vai ter que estar sendo entregue. Sim. Então o que está na publicidade, se chama publicidade enganosa. Sim. Então o mal intencionado adora esse negócio. Então se a gente pegar os itens lá de listados, éticas no mercado, sim, ele descumpre tudo. Ele não tem integridade, ele não tem honestidade. Na hora de te dar um conselho, ele te dá um conselho errado. Nossa. Ele vai te aconselhar um produto que não é o produto. Tudo isso, você tem que ter uma consciência. E o melhor de tudo é você pesquisar. E quando você for comprar alguma coisa, você já está bem conhecedor, né, dos atributos do produto, né, para não ser enganado. Maravilha. E que atitudes positivas o consumidor pode adotar para evitar as compras impulsivas? Olha, o mais comum, a gente já mencionou, né, é a lista. Sim. Né? O orçamento. Olha, isso não está no meu orçamento. Eu acho assim, eu não quero falar contra o produto. O produto é muito bom quando usado bem. Mas não ir com um cartão de crédito, né, com liberdade, de muitos limites, né, porque vai acabar comprando. Né? Aquele automóvel vai piscar para você, você vai, olha, aquilo eu sempre quis ter. Então, a grande questão é fazer realmente essa racionalidade na hora de elaborar a sua lista de compra, seus desejos, né? Às vezes, né, é normal, o casal centro, olha, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, mas põe tudo no papel, né? Quando chegar a oportunidade, porque a gente costuma dizer assim, aquele que não sabe o que quer, quando encontra, não reconhece, né? Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é o que ela quer, né? Qual é o objetivo? A gente, no mercado, a gente fala de horizonte de tempo. Qual o tempo que eu tenho para adquirir esse produto? Ou seja, não precisa para amanhã. Sim. E nem para ontem. Senão eu vou ficar escravo dos juros. Use os juros a seu favor. Sim. Né? Então, você pode fazer um planejamento, colocar a lista, que é o caso, para evitar a impulsiva, e seguir a regra. Agora, todo mundo é passível de querer um desejo, uma vontade, então põe ali, que se sobrar alguma coisa, ou se vier um extra, é o 13º, né? Chega a hora de realizar um sonho também. Né? Não vai ficar aí que nem tio Patinhas, né? Fechando a mão. A gente costuma até brincar, né? Tem pessoas que caem numa piscina com sonrisal e o sonrisal sai inteiro. Sequinho. Então nós não queremos isso. Não é isso aqui. Né? O que nós estamos dizendo é o consumo consciente. Isso. Né? Então as pessoas que procurem as oportunidades, elas existem, né? É bom dizer isso. Muitas vezes a gente encontra muitas promoções. Sim. E é aquela hora que você fez na lista, está na lista, está em promoção, eu vou comprar. Ótimo. E agora vamos entrar num tópico que eu acho interessante também da gente trazer para o nosso associado, que é quando a gente fala de empréstimo. Como é que o empréstimo pode ser um bom aliado na hora de você planejar a sua vida financeira e de, por exemplo, renegociar a dívida? Olha, como eu falei, primeiro, verificar se a sua dívida tem uma taxa de juros. Agora, por exemplo, baixou a Selic. A pessoa fica empolgada, né? Mas quem tem dívida ainda não melhorou, porque os juros é o antigo ainda. Sim. Então, assim, às vezes também não compensa porque tem o IOF. Então, tomar cuidado com esse tal de IOF, que você vai fazer uma operação, você vai pagar IOF. Sim. Então, o governo adora quando você vai fazer a renegociação, porque ele vai receber IOF, né? Então, você vai ficar pagando IOF aí. Então, cuidado, tem o IOF, né? Mas, assim, primeiro vai verificar as oportunidades, porque vamos colocar aquela regrinha. Financiamento tem que ter garantia. Empréstimo, não. O empréstimo ele não tem destinação. O financiamento tem destinação. Então, financiamento de veículo, financiamento de imóvel,
né? Então, a garantia é o imóvel. Então, por exemplo, fica mais fácil, às vezes, pegar uma taxa melhor, porque tem uma garantia. Sim. Então, verifique a possibilidade. Você tem um imóvel e você está querendo se endividar, fazer um empréstimo. Às vezes é melhor fazer um financiamento. Existe aquela modalidade de financiar o próprio imóvel. Sim. Com uma taxa menor. E então, por que você não vai no banco, financia o teu imóvel que não está financiado, pega esse dinheiro e vai, em vez de pegar um empréstimo com uma taxa alta? Sim. Então, isso é importante. Então, essas jogadas, né? Primeiro que ela tem que estar mente boa, né, para pensar. Porque as oportunidades, elas existem. Então, se você tem uma condição que eu costumo dizer, uma oportunidade que surge, você tem um crédito, né? E você quer utilizar esse crédito, é o que eu falei, é a dívida boa. Então, você verificou o bem que você vai comprar, é um bem que vai dar retorno. Eu vou usar o empréstimo. O empréstimo é importante também. Claro. O empréstimo, na verdade, é a alavancagem. Você vai alavancar com dinheiro de terceiros. As empresas cansam de fazer isso. Se não fizer, elas quebram. Então, eu tenho uma boa ideia, mas não tenho dinheiro. Então, eu vou buscar um terceiro para alavancar o meu negócio. É boa ideia? É. Como é que eu sei? Custo de oportunidade. Sim. Eu faço o cálculo da taxa interna de retorno. Às vezes a pessoa não sabe fazer esse cálculo, não tem problema. É só saber o seguinte, quanto vai me custar isso aqui? Né? Quanto eu estou disposto a pagar? Né? O custo de oportunidade é quanto eu estou disposto a pagar, porque eu tenho uma coisa melhor que eu posso lançar a mão. Né? Então, é isso. Às vezes, é vantagem dar um valor maior para pagar um juros menor. Né? Quanto maior a necessidade de dinheiro, maior a taxa de juros que eu vou cobrar de você. Claro. É outro aspecto também. Porque é a questão da regra. Né? Quanto maior o prazo, maior o juros. Né? Do ponto de vista prático, tem o custo ainda de seguro. Geralmente, você vai fazer um empréstimo, você vai ter que pagar um seguro. Sim. Pesquisar quem tem o melhor seguro também, porque o mais importante do empréstimo não é a taxa de juros, é o custo efetivo total. Isso varia de instituição para instituição. Então, quando você for fazer um empréstimo, quanto é o custo efetivo total? Eu não tenho que te informar isso. Tem, tá? No Código de Defesa do Consumidor. Sim. Tem que informar. E tem que ser anual. Então, todos esses detalhes são importantes, porque não importa a taxa de juros. Eu quero saber o custo efetivo total do empréstimo. E, às vezes, as pessoas não estão preocupadas. Um jurinho, tranquilo. Aí vai ver o custo efetivo total. Então, oportunidade, custo efetivo total e somente quando necessário. Então, entra o planejamento, entra o orçamento, e aquilo que está faltando no seu orçamento para complementar, às vezes, um investimento, Sim. um investimento que vai dar retorno, eu vou usar um empréstimo. O empréstimo é muito bom, não é ruim, não. Né? Tem várias histórias que eu conheço, e clientes meus, né, que a gente orienta a fazer empréstimo. Claro. Né? Chega um determinado momento que é importante. Você teve a pandemia, os preços dos imóveis caíram. Então, existem imóveis com oportunidade. Mas só que você não tem como acumular dinheiro para poder comprar aquele imóvel. Então, vai atrás de um financiamento. Sim. Porque é oportunidade. Agora, não espera aí todo mundo ir, porque vai subir o preço do imóvel. Então, isso tudo aí faz parte do mercado. Tinha um colega meu que, às vezes, eu vou contar até o caso dele aqui, ele comprou um apartamento aqui no Itaguatinga, só que o saldo devedor subiu mais do que o valor assim, do apartamento. Né? O saldo devedor do apartamento está maior do que o valor que valia o apartamento. Sim. Ele falou, gente, eu só quero alguém para assumir. E se o cara assumir, eu dou uma correntinha de ouro ainda. Aí o cara apareceu um que quis e pegou o imóvel e foi morar lá. Só que 6 meses depois saiu um pacote econômico aí, em que o saldo devedor teve um desconto absurdo e os imóveis valeram mais tudo. Aí o rapaz chegou assim, dá para me devolver pelo menos a correntinha? Mas é a vida, né? É o que eu quero levar esse exemplo para mostrar para as pessoas que as condições mudam. Claro. Nem sempre são as mesmas. Então, quando você tem a determinação e o objetivo já traçado, fica mais fácil você realmente ter sucesso. Agora, se você não sabe, vai acontecer o da correntinha de ouro aí, que depois você fica se lamentando, porque mudou as condições de mercado. Né? Agora eu queria de volta, pelo menos a correntinha. E às vezes a pessoa tem um empréstimo, qual o melhor momento de amortizar? Sim. Né? Então existe também isso que ele tem que olhar. Sim. Porque não quer dizer que ele tem que ir até o final do empréstimo. Pode acontecer que, se ele fizer uma boa amortização, ele vai conseguir liquidar antes do tempo e vai ter o imóvel, o carro, etc. Ou seja, isso é importante. Esse exercício, esse dia a dia, o associado ele tem que estar mesmo atento, porque as condições de mercado elas mudam. Claro.
Claro. Às vezes, uma palavra do ministro da Fazenda muda todo o significado, né? Então, você tem que ter uma ideia de que o mundo econômico, ele eu até costumo dizer que ele tem que tomar um Isordil de vez em quando, tão nervoso, né? Porque ele realmente tem essa questão. Sim. É muita volatilidade. Então, não tenha dúvida, você fazendo um bom planejamento, um bom orçamento e aproveitando as oportunidades no momento certo, né? Parece que é até muita regra, né? Mas é o que dá certo. Maravilha. Bom, eu acho que a gente está chegando no final. Você quer fazer algum complemento? Você gostaria Eu quero dizer o seguinte, que eu tenho me sentido muito bem com essa parceria, de poder ter essa oportunidade de levar as pessoas, né, esse conhecimento de ter uma atenção melhor, que é a vantagem dela. Sim. Né? É pensar nela. Né? Ninguém que está falando que não consome, não toma empréstimo, não, mas com responsabilidade. Claro. Né? Todos vão ganhar. E, com certeza, a gente vai criar uma sociedade muito melhor com a educação financeira. Exatamente. E também com a responsabilidade, que nós estamos mencionando nesse encontro, né? Sim. O consumo consciente. É isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria agradecer em nome de todos os associados e da Cooperforte, ao professor César Bergo, mais uma vez. Agradecer esse espaço maravilhoso desse estúdio que a FENAB, nossa parceira, nos concede para gravar com toda a equipe técnica competentíssima que está aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada. Desejamos a todos um Feliz Natal, um 2024 de muita cooperação, solidariedade e paz. E fique ligado no nosso canal, né, que é o canal Cooperforte no YouTube, no site www.cf.cop.br, para acompanhar os próximos episódios da nossa série de educação financeira. Se você quiser assistir os 2 últimos episódios que já estão no ar, é só acessar o nosso canal Cooperforte. E fiquem ligados, a gente está fazendo isso com muito carinho, com muito cuidado para todos os nossos associados, visando exatamente o que o professor falou, ofertar saúde financeira e mais cidadania para todos nós. Até a próxima.